Olá! Hoje nós vamos falar sobre a preguiça. Como que a gente pode fazer para transmutar a preguiça em ação ou proação? Para isso nós vamos falar sobre a conação. O que é conação? Conação é a tendência psíquica que todos nós temos para a ação. Dependendo de como é a conação, nós somos preguiçosos ou não. Este processo, ele passa por algumas etapas. Primeiro, motivação, desejo, vontade, gatilho e controle da ação. É a motivação que vai desencadear o processo, que vai levar à ação e pode ser espontânea ou voluntária. Não existe motivação externa, é sempre a pessoa que se motiva, a gente já conversou sobre isso, né? Os estímulos só são motivadores à medida que vem de encontro às necessidades e expectativas da pessoa, podendo ser motivador para uma pessoa e não para outra. Esse processo vai depender sempre do filtro afetivo de cada um, de como é aquela pessoa e do grau de impulsividade atrelada àquele estímulo. Quando uma pessoa é motivada, depois que ela é motivada, se ela tem um grau de impulsividade grande atrelado àquele estímulo, ela vai para outra etapa. Ela vai para a etapa do desejo, onde ela foi motivada, o estímulo a motivou, onde ela começa a desejar, então ela começa a imaginar as diversas possibilidades de satisfação daquele incômodo, né? Que aquela necessidade foi gerada por conta da motivação. O desejo ainda é imaginário, é subjetivo e completamente descompromissado com a realidade. Eu posso imaginar 1000 coisas para me satisfazer diante de uma situação que me motivou. Logo em seguida, surge a vontade como terceira etapa. A diferença da vontade e do desejo é que a vontade ela já está comprometida com a realidade e ela surge quando o indivíduo resolve realizar aquele desejo. Aí ele põe em ação o gatilho para ação. Quando ele decide pela ação, algumas coisas podem atrapalhar esse gatilho para a ação. E do que depende isso? Da impulsividade que o indivíduo tem. É a impulsividade, então, gente, que movimenta todo este processo de realização de uma ação, de um comportamento. Ela pode ser exacerbada quando a pessoa age de uma forma impulsiva. Quando ela age de uma forma impulsiva, o tempo entre o estímulo e a necessidade que aquele estímulo faz e a ação é muito reduzida. Às vezes não existe aí todo este processo de planejamento, de pensar. Então ela age impulsivamente. É estímulo-resposta. Quando a impulsividade se apresenta diminuída, ela expressa-se através daquele estado de preguiça, de procrastinação, onde fica um tempo muito excessivo entre o estímulo e a resposta. Então é aquela pessoa que tem o estímulo e pensa e demora para chegar na ação, ou às vezes nem chega. Então, tanto o preguiçoso como o procrastinador tem uma dificuldade em relação à impulsividade, muitas vezes diferenciada, tá? Para uma situação você tem uma impulsividade relativamente adequada, mas para outras não. Tanto preguiça como procrastinação, aparentemente, são palavras que têm o mesmo significado, só que são estados diferentes, que geram problemas diferentes a curto, médio e longo prazo. O procrastinador, ele está sempre deixando suas tarefas para depois, mas em algum momento ele acaba executando, né? Para amanhã, para depois, para o mês que vem, para o ano que vem, mas ele acaba executando. Já a pessoa preguiçosa, ela não toma atitude, pois ela nem sempre está disposta e quase sempre não tem vontade para fazer coisa alguma. Neste caso, a impulsividade é mais reduzida ainda e faz com que essa pessoa adie a ação, porque fazer é muito penoso, ela não valoriza isso. Então, muito cuidado com a preguiça e com a procrastinação, pois elas são uma dupla que podem roubar todos os sonhos que você, porventura, tenha. Quantas vezes você já desistiu, por exemplo, de uma academia, desistiu de economizar dinheiro para comprar determinada coisa, desistiu de cuidar melhor da sua saúde, desistiu de cuidar melhor do seu relacionamento amoroso, desistiu de começar um novo negócio para aumentar os seus rendimentos, né? Ou desistiu de estudar para melhorar a sua cultura. Então isso é muito complicado.
nos rouba, sim, um futuro melhor em todos os aspectos, né? Sim, outras encarnações, né? Então, o que eu posso fazer para melhorar isso? A primeira coisa, você precisa avaliar quais são os estímulos. Se você procrastina e tem preguiça em tudo na sua vida, é para questão corporal, é para questão física, é para questão física, né, corporal, é para questão cognitiva, para as trocas sociais, se é uma preguiça que te consome, ou se é seletivo, para algumas coisas você tem preguiça, para algumas coisas você procrastina e para algumas coisas você já tem uma ação. Então, a primeira coisa seria você fazer esse levantamento. Depois que você fizer esse levantamento, né, para pensar se nas situações que você é motivado, se você se motiva de um jeito e vai para a ação de um jeito saudável ou de uma forma exacerbada demais. Se você não tem uma impulsividade excessiva. Se sentir que sim, tenta usar os recursos da nossa aula da disciplina, da nossa aula da força de vontade e da persistência para tentar encaixar isso dentro de um contexto de sentir a necessidade, pensar, planejar, colocar num papel, ver se é viável e seguir os passos, né? Para você conseguir o que aquele estímulo deflagrou como necessidade dentro de você. Uma outra coisa, observe se mesmo quando você coloca tudo isso em prática, a dificuldade ainda prossegue, porque aí talvez você possa ter alguma questão mais fisiológica, porque sim, existem alterações fisiológicas que vêm como marcas de existências anteriores que podem nos trazer um excesso de impulsividade ou uma ausência. Então, muitas vezes é necessária até a utilização de alguma medicação para que a gente consiga ser mais proativo. Então, avalie isso também. Uma outra dica: faça cada coisa por sua vez. Não tente ser multiuso, né? Bombril, tá? Por quê? Porque quem faz muitas coisas ao mesmo tempo sempre deixa coisas em aberto e sempre fica com essa sensação do inacabado. E essa sensação do inacabado pode acentuar muito essas características da procrastinação. Então, pega um por um, pega início, meio e fim. Finalizou? Outra, início, meio e fim, ok? Depois que você fizer isso, divida cada situação que você tem, cada tarefa, em vários passos. Quando você divide em passos, isso te ajuda, porque te dá uma noção mais ampla de tudo que você tem que fazer e do tempo que você vai usar para poder realizar, né, as coisas que estão abertas. Quando você percebe que está deixando coisas para depois, às vezes isso é normal, ok? Estou deixando para depois, porque depois é mais adequado fazer. Mas muito cuidado, porque se isso se torna um hábito, você começa a gerar dentro de você uma vivência de procrastinação que a médio e longo prazo vai te trazer culpa, vai te trazer desinteresse, vai fazer você se sentir menos do que você de verdade é. Então, pegue a sua rotina na mão antes que ela se agrave e antes que por insistência de você mesmo e não colocar isso em alinhamento, você, ao invés de melhorar a preguiça e a procrastinação e levá-las à ação, faça ao contrário. Então, muito cuidado, porque, volto a dizer, eu sou repetitiva em relação a isso, mas é importante sempre lembrar, volto a dizer, os nossos irmãozinhos em desalinho, que ou não nos querem bem, ou tem alguma dificuldade em relação à ação, ao movimento que você precisa fazer ou gostaria de fazer, eles quase sempre, né? Deixa isso para depois. Não é mais gostoso você fazer aquilo ou aquilo agora? Então, são nas nossas dificuldades que eles têm espaço para atuação. Quanto mais nós conseguirmos fechar, quanto mais nós conseguirmos transmutar as nossas dificuldades em possibilidades, as nossas sombras em luz, mais nós vamos estar conectados com a superioridade, com a espiritualidade superior.